Bem-vindo a todos, é um prazer começar a semana discutindo um tema super relevante, que é a agenda de finanças verdes, títulos verdes para um setor tão pujante como o agronegócio. Eu sou Rodrigo Lima, diretor da Agroícone e coordenador do Grupo de Agricultura e Uso da Terra do LAB, Laboratório de Inovação Financeira, do PID, da CVM, do BRDE. Eu vou fazer a moderação. Antes de apresentar todos os nossos speakers, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o LAB, o Laboratório de Inovação Financeira, como eu mencionei, do BID, da CVM, do BRDE e da GIZ também, busca construir soluções e pensar de forma conjunta o que significa esse universo de finanças verdes. E no tocante ao setor de agropecuária, a gente tem esse subgrupo. O Lab está num momento de validação de novas iniciativas que deverão começar a ser trabalhadas no próximo mês e meio. E é super importante essa discussão de hoje, porque no final das contas, toda a movimentação que a gente vê acontecendo dentro do que se fala financiamento da agropecuária passa pela discussão de novos mecanismos financeiros, e a discussão de finanças verdes vem com muita força. Então, o nosso objetivo hoje é colher do conhecimento dos nossos participantes, e a gente tem aqui na sala a Leisa Souza, coordenadora do Programa de Agricultura da Climate Bonds Initiative, a Marta de Sá, sócia fundadora da Verde Securitizadora, o Pedro Freitas, sócio da XP, e o Bruno Tuca, sócio do Matos Filho, que são pessoas que trabalham bastante com esses temas e que, de forma conjunta, aqui vão ajudar a jogar luz na nossa discussão. Então, só antes da gente começar, a gente dividiu o evento em dois momentos, tá? Primeiro é olhar um pouco o passado, como que significava isso, como que era o cenário de financiamento e o início, né, a discussão incipiente sobre finanças verdes e potencial disso acontecer na prática, e depois uma parte dedicada a futuro, visto que tem muita coisa acontecendo, a agenda de ASG fervilhando o mundo afora, e a gente tem um longo caminho de construção do que significa isso aqui no Brasil, e aí conectando bancos, conectando a parte regulatória, conectando governo e órgãos públicos. Então, tem vários, e conectando naturalmente quem vai ser o investidor e o tomador desses recursos. Então, tem vários atores aí que participam dessa discussão. Então, partindo dessa premissa de passado e depois futuro, evolução, a gente vai ter dois debates, né? Dois blocos, na verdade, mais ou menos 5 minutos aí para cada um de vocês, em cada um desses dois blocos, e depois a gente tem um tempo para Q&A e perguntas aí. Eu convido a todos que estão nos assistindo que participem. Dá para mandar perguntas aí pelo chat, e eu vou receber aqui e vou direcionar para os nossos participantes. Se vocês quiserem também direcionar, por favor, fiquem à vontade. Então, para a gente começar, já estamos aqui 2h07, gostaria de convidar o Pedro Freitas, sócio da XP, para falar um pouco de como é que ele enxerga toda essa questão do passado, aí, da construção do que hoje é um universo muito mais tangível aí que a gente tem vivido diante desse tema. Pedro, por favor. Bom, obrigado, Rodrigo. Prazer a todos aqui presentes. Bom, fazendo uma introdução aqui rápida sobre mercado de capitais e inserção do agro no mercado de capitais e os benefícios que a gente, já nos últimos anos, a gente pôde observar, né? Então, primeiro, como plano de fundo, como é que funciona no Brasil, enfim, as fontes de financiamentos tradicionais, né? A gente tem bancos e dinheiro público. Dinheiro em linhas incentivadas do governo, enfim, através de bancos públicos ou não,
mais linhas incentivadas do governo. Quando a gente vai para a parte de bancos, hoje o mercado brasileiro é um mercado extremamente consolidado na mão de poucos bancos. Então, a pessoa quando vai buscar a empresa, enfim, o produtor, quando vai buscar um financiamento, ele acaba tendo que ir para essa linha subsidiada ou fica na mão dos grandes bancos. E é aí que o mercado de capitais apareceu, enfim, no agronegócio de uma forma mais forte. A partir de 2012, isso começou a aumentar. A partir de 2014, começou a pegar uma maior relevância, trazendo uma nova fonte de financiamento para esse setor que demanda muito capital. Obviamente, quais são os... Não é todo mundo que consegue captar. Existe uma série de critérios, e não são critérios escritos na pedra, nenhuma regra muito clara. A regra clara é quem capta, é quem consegue transmitir o que os investidores querem, né? E normalmente o que eles querem? Eles querem uma operação sólida, eles querem uma empresa transparente, que divulga suas informações, que, enfim, dá a disponibilidade de todos os dados para que os investidores tenham a capacidade de analisar a operação e tomar sua decisão de investimento ou não. Então, de 2014 para cá, a gente viu uma série de companhias no agronegócio, desde produtores produtores, como, enfim, fizemos várias operações aqui com produtores de laranja, produtores de cana, operações em revendas agrícolas, operações nas indústrias de insumos, enfim. Em toda a cadeia do agronegócio, a gente acabou fazendo muita operação, sempre buscando esses players que têm a cabeça aberta e a predisposição para mostrar informação, para receber bem o investidor do mercado de capitais, né? Então, é um pouco isso o que aconteceu ao longo dos últimos anos, e esses players que tiveram uma vontade de desenvolver essa linha no mercado de capitais conseguiram se absorver e ter uma fonte de captação mais resiliente para competir com um mundo pouco pulverizado que é o mundo brasileiro no que tem de financiamento. Eu vou colocar aqui dois slides, na verdade, só para tentar ilustrar um pouco o crescimento que isso teve, né? Então, quando a gente pega aqui... Tá todo mundo enxergando? Tá, legal. Então, quando a gente pega aqui o gráfico de cima, a gente consegue analisar as emissões de CRA que tiveram no mercado desde 2014 até os 7 meses, até agosto, até julho de 2020. A gente percebe um grande crescimento das emissões. O que é isso? São mais companhias que estão abertas a captarem, que se prepararam para captar. Os investidores querendo analisar títulos alternativos, ainda mais num cenário de queda de taxa de juros, né? A propensão deles de buscar títulos alternativos e manter uma remuneração um pouco mais alta na sua carteira é maior nesse ambiente. E o que permite a gente trazer uma evolução já significativa desse mercado. Então, quando a gente pega no primeiro semestre, aqui, nos 7 primeiros meses do ano de 2020, mesmo com toda a pandemia, a gente já pôde observar um total de emissão de 8,5 bi de reais, né? Obviamente, o agro é muito maior do que isso, mas isso já é um caminho, né? E boa parte dessas emissões, se não todas, não tem o prazo de 1 ano, como, enfim, o famoso custeio rural, que financia as safras. Normalmente são linhas de longo prazo, onde tem operações de 5, 10, enfim, prazos bem altos, que permitem com que o estoque também fique ainda maior conforme o tempo. E aí no próximo slide aqui, que é legal de mostrar, é exatamente quem é o público que compra as emissões de CRA, né? Que hoje é a principal ferramenta de financiamento no mercado de capitais para o setor agro. Então, dado que o CRA tem o benefício fiscal, para o investidor pessoa física, acaba que esse instrumento fica muito concentrado na mão de investidores pessoas físicas, com exceção do ano de 2020, né? Onde boa parte dos participantes da oferta, os próprios bancos, compraram as emissões para depois fazerem a venda no mercado de capitais, e no final das contas isso tende a cair na mão de pessoa física.
Uma observação legal quando a gente traz para o gráfico de baixo é a questão do CRI, né? O CRI e o CRA são os primos, o CRA é do agronegócio, o CRI é do imobiliário. Agora, quando a gente traz para o mundo do CRI, a gente percebe que os fundos de investimento têm uma participação muito relevante nesse mercado. E aí por quê? Porque é um mercado mais desenvolvido do imobiliário, ele já veio na frente na criação de instrumentos, e o fundo imobiliário ele pode comprar o CRI e transmitir a isenção de imposto de renda também para os seus cotistas do fundo. Então, ele funciona como um fundo que compra CRI e consegue entregar o mesmo benefício para os seus cotistas. Então, por isso, essa grande concentração aqui em fundos de investimento. A gente percebe um grande desenvolvimento do mercado de capitais ao longo dos últimos anos, propiciando com que novo dinheiro chegue à mão nas companhias, enfim, nos tomadores, e no agronegócio é a mesma coisa. Então, termino aqui a minha fala, Rodrigo, passando esse cenário do desenvolvimento que teve nos últimos anos e falando um pouco da importância que é ter essa linha de financiamento também no Brasil, enfim, país pouco pulverizado em questões bancárias, né? Muito obrigado, Pedro. Acho que você toca um ponto aí que é super relevante, que é a questão do papel desses recursos para investimentos, né? Custeio é muito mais simples, no final das contas, pelo prazo e o potencial de crédito para investimento é naturalmente atrelado à capacidade do setor de agregar tecnologia, inovação e práticas sustentáveis. Obrigado. Depois o Pedro volta com a gente na parte do futuro e de toda essa discussão que está efervescente. Agora eu gostaria de convidar a Marta, da Vert, para que ela faça a apresentação desse bloco. Obrigado, Marta. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Lab, pelo convite. Eu vou pegar um pouco do gancho aqui do que o Freitas falou, do CRI, né, e como a gente percebe o mercado de capitais. Eu acho que tem um ponto importante. Por que o CRI começou primeiro, né? Quando a gente fala de pessoa física, existe uma pré-condição da pessoa física brasileira a investir em imóveis, né, cultural. Então, as pessoas sabem o que é um imóvel, sabem o que é um aluguel, sabem o que é uma laje, e é uma coisa muito mais próxima do dia a dia do público em geral. Quando você fala de agro, e aí a gente, enfim, quando a gente fez a primeira oferta pública de CRA do Brasil, em 2012, a gente estava falando de uma operação de barter de 90 milhões de reais com 4 grandes distribuidores da Syngenta, que demorou 2 anos para ser estruturada, principalmente por uma falta de conhecimento do mercado como um todo, né? Então, ninguém nunca tinha feito, nem a gente, nem a empresa, nem a B3, a CETIP, enfim, tinha vários problemas ali legais e regulatórios, que hoje já não é mais isso. Mas o que ainda é o desafio hoje do CRA, né? Por que ele hoje tem grandes volumes, que mesmo assim, quando você olha o potencial do PIB agro, que a gente deve chegar perto de 25%, você está falando de emissões que realmente vão para o produtor na ponta, que são mais ou menos 15% desse volume que o Freitas apresentou, então a gente está falando de pouquíssimos bis. Então, em termos do potencial do mercado anual, o mercado de capitais deve representar perto de 1%, ou seja, que a gente tem ainda um longo caminho pela frente. E quando você olha o mercado de investidor, né, uma coisa é você vender um CRA corporativo de uma empresa AAA que tem uma governança muito boa, que tem os financials auditados e que é conhecida do público. Quando você começa a descer os elos na cadeia, né, então você sai da grande companhia, vai para um distribuidor de insumos, sai do distribuidor de insumos e vai para o pequeno e para o médio produtor, você tem um desafio adicional, que é primeiro explicar para os investidores o que é o agro, né? Qual que é o ciclo do agronegócio, por que soja, e milho e algodão é diferente de boi, laranja e café. Como que uma usina se comporta, o que é o ciclo de cada commodity. Então, eu acho que tem um trabalho educacional muito grande do lado dos investidores, que já vem sendo feito há alguns anos e ainda tem que ser feito, tá? Eu acho que assim, a gente está melhor, mas ainda tem um longo caminho. E das companhias também, porque
também vai em cascata, né? Então, a multinacional também está mais pronta para ir. Ela, às vezes, ela é uma companhia aberta, já tem ações listadas, então ela já tem a tarefa de casa, né? Ela está diversificando fundos de financiamento. Quando você vai para empresas menores e pequenos e médios produtores, você também tem que fazer um trabalho educacional do lado deles. Então, isso é o mercado de capitais, é assim que você tem que se preparar, é isso que falta para você chegar lá e também poder escalar as estruturas, né? Então, a gente fez uma emissão de 100 milhões de reais com 3 mil produtores e 15 mil duplicatas, e 100 milhões de reais não resolve a vida de ninguém no agro. Então, como é que você vai criar um instrumento escalável nesse contexto? Então, fica aqui a minha provocação para o painel do futuro, mas acho que assim, temos uma boa tarefa feita, mas ainda temos muito a fazer. O Martim, até não vou responder sua provocação, vou deixar para o próximo painel, mas até para trazer dados, é exatamente isso que você falou, né? Quando a gente pega um CRA de uma usina, ou de um grande produtor, ou de uma grande companhia do agro, é muito fácil, né? A criação de um lastro é muito simples, é como se fosse uma debênture, como se fosse uma dívida bilateral desse ente ali com o mercado. É fácil de você estruturar a operação e é fácil de você transparecer toda a organização que essa operação tem para o mercado. Por quê? Porque no final o crédito dessa operação é a empresa. Então, se você libera os balanços auditados dessa companhia, se essa companhia é capital aberto, se ela tem um site de RI, se ela tem qualquer uma dessas ferramentas, é muito fácil da gente conseguir passar as duas informações ali para o mercado. Agora, quando de fato você desce para um produtor e às vezes você precisa encapsular alguns produtores dentro de uma única estrutura, não só é difícil a parte de formalização de lastro, enfim, toda a questão da estruturação e revolvência da operação, mas também muito difícil transparecer a qualidade da operação para o mercado, né? Então, são dois pontos que na estruturação a gente tem que ficar muito atento. E concordo contigo, quando a gente pega aqui os números da XP, de operações que a gente fez, pouquíssimo, a menor parte, 10 a 15%, como você disse, de fato, foram para empresas ligadas a financiar ali o elo de baixo, e não as grandes companhias. Mas estamos chegando lá, né? Esse número tem aumentado, né? Tem aumentado, e você é prova disso. Obrigado, Marta. Obrigado, Pedro. Acho que vocês tocam... A Marta trouxe mais contribuições relevantes aí, porque uma coisa são as grandes empresas organizadas, que têm relatório de RI, que tem toda uma estrutura, governança, gestão. Outra coisa são produtores, pessoa física ou pequenas cooperativas que precisam andar alguns passos aí dentro desse universo para chegar lá. Mas por isso que a gente dividiu aqui como o passado e o futuro, porque muita coisa está acontecendo e hoje as coisas acontecem rápido. Então, vamos lá. Agora, eu gostaria de chamar o Bruno Tuca, para que ele faça a exposição dentro desse primeiro bloco. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rodrigo. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Lab pela oportunidade de organizar esse painel e a IOS que a CVM por promoverem esse evento. Tem outros painéis muito bons, recomendo a todos que estão assistindo dar uma olhada na programação. E o que eu queria contar um pouco aqui é o histórico, né, de como foi a evolução um pouco da legislação para atender esse setor, olhando para essas alternativas de financiamento. E eu tive a sorte de participar em etapas que foram importantes. Então, para contar um pouco para vocês, acho que está claro que o agro ele sempre foi um dos principais setores da economia brasileira, né? E o crescimento pujante aí do setor, olhando mesmo como o Rodrigo falou, para a CAPEX, né? Assim, para a necessidade que esse setor tem de inovar, de adquirir tecnologia, de ter certeza que está na vanguarda, que tem os elementos para aumentar a produtividade, demanda muito capital, né? Uma necessidade de capital recorrente. Então, a discussão de alternativa de financiamento para o setor é algo que sempre teve na mesa, sempre teve discussão no Congresso, sempre teve a Frente Parlamentar do Agronegócio lá buscando e discutindo alternativas, uma série de projetos de leis. E eu acho que posso dizer que há quase 30 anos atrás, a gente teve um primeiro passo, que foi a criação da CPR.
a cédula de produto rural, que se tornou um instrumento mais versátil e utilizado para o financiamento do setor. Tanto na canalização de crédito rural, e os bancos mesmo, quanto para as operações de barter, né? Nas operações de troca que tem na aquisição de insumos no setor, que acaba que também a indústria de insumo financia hoje em dia, né, grande parte do setor. E eu acho que a CPR continua sendo a vanguarda ou o pilar para que produtos de vanguarda se estruturem. Né? A CPR, tanto nas operações de securitização quanto em outros tipos de operação, continuam sendo amplamente utilizadas para viabilizar operações de financiamento. Aí, quase 10 anos depois, é que veio, em 2004, o CRA. Né? E o CRA, que se tornou aí a queridinha do mercado de capitais, é um título mais conhecido para quem não é do ramo, conhece o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, que veio aí junto com uma inovação para o setor com outros títulos, né? Como o Certificado de Direitos Creditórios do Agro, o CDCA, o CDAWA, que trata dos depósitos de produtos rurais, e a LCA, que é um título de emissão das instituições financeiras. Né? Mas aqui estamos focados no CRA. Então, o CRA veio em 2004, e da edição da lei até 2008, CVM não tinha se pronunciado sobre o tema e não tinha nenhuma emissão no mercado, não tinha sido feita nenhuma operação de CRA. Em 2008, a CVM falou o seguinte, olha, vamos usar então a expressão que o Pedro falou há pouco, o seu PRI, vamos usar as regras do CRI para se aplicar para os CRAs e vamos ver como isso se comporta enquanto a gente avalia se precisa de uma regra específica para o CRA no futuro. Isso foi lá em 2008. Em 2009 veio a instrução 476, que criou as ofertas restritas e foi um super avanço para o mercado de renda fixa no Brasil. Se você olha a curva do mercado de renda fixa no mercado doméstico, você vê que ela tem um crescimento exponencial de acesso ao mercado desde da edição da instrução 476, antes só companhias abertas, com registro de companhia aberta, que podiam acessar o mercado de capitais. A partir da 476, companhias fechadas puderam começar a fazer isso e o CRA estava lá. E tinham discussões, tiveram operações muito pontuais, de muito pequeno valor, sendo feitas ali sobre a 476, mas a primeira oferta mesmo foi a oferta que a Martinha comentou, que eu tive a oportunidade de participar, foi registrada em 2012, depois de muita discussão com a CVM. Inclusive, depois na sequência a gente foi replicar uma operação desse tipo com a CVM, e a gente teve que discutir a revolvência do lastro no CRA. E essa foi uma situação muito interessante, muito peculiar, porque no CRI, até hoje, a gente não tem revolvência, isso não é aprovado para operações de CRI, né, de certificado de recebíveis imobiliários. Você tem lá um lastro, ele tem que ficar até o final da operação. Ao meu ver, isso deveria evoluir, a minha opinião é de que deveria se aplicar a mesma lógica que se aplica para o CRA, mas ainda é uma discussão a ser feita com a CVM. Mas no caso do CRA, essa necessidade se deu pela própria forma como o agronegócio funciona. O agronegócio, quando a gente está tratando de produção agropecuária, a gente está falando de ciclos de natureza. Eu preciso comprar semente, eu preciso plantar, eu tenho um tempo para colheita. Esse tempo não é preciso, ele varia. Né? Ele varia com o clima, ele varia com a chuva, ele varia com uma série de questões. Então, a necessidade de capital ela também segue esse ciclo. Né? E a gente teve que ir para a CVM e explicar para a CVM no detalhe, dar dados para que a CVM pudesse verificar que, sem a revolvência, não decolariam as operações de CRA que estavam sendo pensadas e que acessam aí, ou dão acesso a esses médios produtores, esses produtores que não são companhias abertas e não têm uma alternativa direta via mercado de capitais. E a CVM aprovou isso, que foi um grande avanço. Então, isso foi em 2013, e daí você já começa a olhar aquele gráfico que o Pedro colocou mais cedo, ele é bem ilustrativo, você começa a ver que em 2013 a gente começa a aumentar a quantidade de operações, e daí você tem um pico disso em 2016. Por quê? Porque em 2016 a gente teve a CVM aprovando o CRA com destinação de recursos. Basicamente, a CVM permitiu que os compradores de produtos rurais pudessem financiar a compra de produto rural por meio de CRA. Então, um grande comprador de produto rural poderia emitir uma dívida, desde que aquela dívida tivesse como destinação a aquisição de produto rural de um produtor rural, aquela dívida era considerada crédito do agronegócio e podia ser lastro para uma operação de CRA.
Então, isso fez com que as operações crescessem muito e permitiu também que grandes players do mercado fizessem operações de crowd, que criou uma atratividade muito grande para os private banks, para as pessoas físicas que passaram a adquirir esse papel por conta do incentivo fiscal. Depois disso, tiveram outras discussões e outros avanços em decisões de colegiado da CVM para tratar de questões particulares. E, finalmente, em 2018, ou seja, depois de 10 anos que a CVM tinha emitido aquele comunicado dizendo que ela avaliaria a necessidade de uma regulamentação, é que veio, efetivamente, a instrução CVM 600, que criou aí uma norma específica para as operações de CRA. Ela basicamente trouxe tudo aquilo que já havia sido discutido, tudo aquilo que era objeto das decisões de colegiado da CVM, e trouxe questões também que o mercado contribuiu na discussão da audiência pública. E agora a gente passou a ter lá, faz 2 anos já, essa regra regulando as emissões efetivamente. E acho que a gente continua a ver aí um futuro promissor para os CRAs. Acho que tem muita operação para ser feita ainda nesse mercado. E eu acho que tem muita coisa a ser sofisticada também com esse produto, que eu acho que é o que a gente fala aí na sequência, olhando para o futuro. Legal, Bruno. Obrigado. Acho que a parte regulatória sempre é relevante, né? Porque algo que é novo sempre gera dúvidas, e aí ter clareza e preferencialmente objetividade em relação à questão regulatória é super importante para dar segurança para todo mundo e atratividade. Bom, agora eu gostaria de convidar a Leisa, da Climate Bond Initiative, para que ela faça a apresentação dela desse bloco. Por favor. Obrigada, Rodrigo. Bom, obrigada ao Lab pelo convite. Eu acho que, né, dentro desse tema, né, de mercado de capitais para agro, a gente tem algo ainda mais novo em relação, né, a acessar o mercado, que são os títulos verdes. E aqui no Brasil, eu vou só compartilhar a tela para trazer, eu não ia colocar a apresentação, mas só para ficar mais claro. Desculpa. Não é essa aqui. Só para ficar um pouco mais claro em relação ao desenvolvimento do mercado, vocês conseguem ver minha tela? Não, perfeito. Então, aqui, né, é um mercado relativamente novo para o Brasil. Ele começou, né, mundialmente em 2009, com né, enfim, as primeiras emissões de títulos verdes, e em 2013 a gente vê um volume maior em relação, né, a esse mercado global, que hoje representa mais de 800 bilhões de dólares emitidos. No Brasil, aqui esse número já está desatualizado, que é de junho, a gente já tem 6,8, e a gente gosta de trazer esses dados em relação ao desenvolvimento do mercado de títulos verdes em relação ao agro, porque na categoria de uso de terra, o Brasil representa aí 35,2%. Então, nessa categoria é bastante relevante em relação ao financiamento. Eu acho que, como o Pedro e a Marta colocaram, né, no início, muito disso são empresas grandes que acessaram o mercado de capitais. A primeira emissão do Brasil foi a BRF em 2015, né, com uma operação de bond, então foi 500 milhões de euros. E aí, em 2016, o primeiro CRA verde da Suzano, então as empresas de papel e celulose emitindo especificamente. E aí a gente vê, né, em 2017 a Suzano e a Klabin emitindo, e as outras empresas também entrando, com a Irani Papel e Celulose também emitindo em 2019, a Klabin e Suzano também em 2020. Então, nessa progressão em relação a essas empresas de papel e celulose. Em 2020, a gente tem um marco em relação ao mercado de títulos verdes no Brasil, que foi o primeiro CRA em relação ao agro, né, da Rizoma Agro, lastreado em numa CPR-F, como o Bruno colocou. A gente também tem, enfim, a CPR verde da Marfrig entrando, então demonstrando que né, o mercado de títulos verdes está chegando para o agro brasileiro. Eu acho que um ponto importante a se mencionar, né, o que são os títulos verdes. Então, quando a gente fala, né, de uma rotulagem verde, a gente está falando que 100% daquela captação está indo para projetos e ativos elegíveis, seja para financiamento ou refinanciamento de dívida. E a gente, enfim, tem visto, né, a CBI, desde que a gente entrou no Brasil, trabalhando bastante com o desenvolvimento desse mercado para o agro, que a gente enxerga como o principal setor
em relação ao Brasil, porque a gente, enfim, aí tem um estoque considerável de projetos ativos. Se a gente olhar outros setores como bioenergia, até, enfim, o setor de energia, né, setor de energia renovável, solar, e também, setor de energia renovável e também né, biogás e outros setores e pecuária também. Então, só trazendo um pouco outra parte importante, eu acho que a Marta colocou bem em relação até o próprio desenvolvimento de mercado de títulos verdes, que começa, né, especialmente em 2016 para o agro, essa questão do investidor e até do próprio setor não saber o que se enquadra aí, né, como verde. A gente sabe que o Brasil, como mencionei, tem muitos projetos de ativos que já são elegíveis, que poderiam ser empacotados dentro de uma operação verde e dentro das estruturas mencionadas, especificamente o CRA, que a gente já tem, né, 3 CRA verdes aqui em relação ao Brasil. Então, uma coisa que a CBI fez, né, e a gente publicou isso em agosto desse ano, foram os critérios de agricultura. A gente só está olhando agora para a parte de produção agrícola e até o final do ano a gente vai inserir pecuária, que é trazer uma maior clareza, né, de que projetos e ativos são verdes, né? Então, aqui dentro desse processo, a Embrapa participou da elaboração dos critérios. A gente também passa por um período de consulta pública, reconhecer aqui, né, a participação da VERT e até do LAB em relação, né, às contribuições que foram feitas em relação ao critério, e eu acho que uma das grandes contribuições aí foi o reconhecimento de operações pulverizadas. Então, né, a gente consegue já rotular isso, e o primeiro CRA, enfim, do mundo, usando o critério de agricultura da CBI, foi no Brasil. Então, acho que isso demonstra esse potencial que a gente tem em relação ao mercado de títulos verdes aqui. Então, são as minhas primeiras considerações. Obrigada. Obrigado, Leisa. Acho que deu para começar a esquentar os motores aqui, né, aprendendo um pouco com o passado e com a demanda que vai sendo criada diante da tomada de recursos, da criação de novas fontes de financiamento que não as tradicionais. Eu acho que quando a Marta faz aquele histórico lá das CRIs, né, falando do setor imobiliário, no agro o produtor, via de regra, é acostumado a tomar crédito esperar a política pública, o plano agrícola pecuário, e o que vem esse ano, tem mais recurso para determinado programa, tem menos, sobrou da onde? Normalmente se pensa assim, sobrou da onde, qual programa que sobrou, agora passa para o outro que demandou mais e acabou. Isso, assim, do ponto de vista conjuntural, não permite movimentos e mudanças transformacionais, né? Que é o que efetivamente esse universo de financiamento que a gente está falando traz. Então, acho que é super importante ter essa fotografia inicial aí que vocês tiraram, permitindo a gente construir aqui. Eu já recebi algumas perguntas, tá? Fiquem, por favor, à vontade para enviar perguntas. E depois dessa segunda rodada, onde a gente vai pensar futuro e entrar no que efetivamente está acontecendo, a gente vai para os debates. Então, para agora a gente efetivamente partir para o que efetivamente está acontecendo na prática e os desafios de futuro e tudo que está no pipeline, eu gostaria de convidar agora como primeiro a falar o Bruno, e aí depois a gente segue. Bruno, por favor. Você está no mudo aí, Bruno. Pronto. Então, obrigado, Rodrigo. Então, olhando para o futuro, eu acho que a gente tem que mencionar, acho que em primeiro lugar, a lei do agronegócio, que foi uma conversão da MP do agro, bastante noticiado pela mídia, pelos jornais, e que teve o objetivo de atender a demanda dos produtores rurais, dos participantes da cadeia do agro de forma geral, para ampliar as fontes de crédito para o setor, tentando endereçar vários aspectos, não só a sofisticação, mas também criação de mais segurança jurídica para alguns temas. Eu acho que tem muita coisa para falar sobre a lei do agro, e eu já tive a oportunidade de falar sobre esse tema em outros foros, e assim, já fizemos aí palestras de 4 horas só sobre a lei do agro. Então, acho que aqui, focalizando no que
no que tende a gerar mesmo produtos de vanguarda e bastante atratividade para esse mercado no médio prazo, no curto prazo. Eu acho que dá para a gente comentar alguns temas. Eu acho que o primeiro é a variação cambial, tá? Então, em 2016, a gente já tinha tido uma alteração na legislação para permitir que o CRA e o CDCA fossem emitidos com variação cambial. Mas essa alteração ela veio ali com a necessidade de uma futura regulamentação pelo Conselho Monetário Nacional, que nunca chegou. Então, na prática, você tinha previsão legal, mas você não podia estruturar operações desse tipo. A Lei do Agro ela alterou esses itens e hoje a restrição para você ter o CRA ou o CDCA emitidos em moeda estrangeira é que eles sejam adquiridos por um não residente, mas você não tem nenhuma regulamentação pendente, né? O CDCA pode ser adquirido também por securitizadora no Brasil, para fim de uma emissão de CRA em dólar, e o CRA só para não residente. Então, assim, hoje é possível fazer esse tipo de operação, a gente vê que tem demanda e tem pessoas querendo estruturar e discutindo ativamente a possibilidade de emissão desses títulos em moeda estrangeira, direcionados a não residentes. E uma outra novidade que veio com a Lei do Agro é que ela permitiu que a CPR também seja emitida com variação cambial. Mas para a CPR você não tem nenhum tipo de restrição, ou seja, a CPR ela pode ser emitida com variação cambial, mas ela pode ser adquirida por um residente. Eu não tenho ali na regulamentação uma limitação que eu tenho para o CRA e para o CDCA de poderem ser emitidos apenas por não residente. E a CPR, na prática, isso veio não é só uma novidade, mas é também a consolidação de algo que já era praticado no setor, né? Muito na indústria de insumos já existe muita negociação que é feita indexada ao dólar. Então a CPR vem um pouco a formalizar algo que já acontecia bastante em alguns segmentos do setor, e eu acho que ela vai poder ser utilizada também amplamente para outros tipos de operação. A gente anda vendo e, inclusive, participamos de operações estruturadas com emissão de títulos no exterior, lastreados em CPRs em dólar. Então, acho que essa pode ser uma tendência grande aí para o setor, essa questão dos títulos com variação cambial. Uma outra novidade que dá segurança jurídica e atrai capital foi só a formalização de que garantia real sobre imóvel rural em favor de estrangeiro agora é possível ser feita, não tem restrição, você pode fazer, executar, né? Você tem a sua garantia constituída, isso acho que ajuda bastante. E uma sofisticação bem interessante é a possibilidade de você emitir títulos escriturais, ou seja, eu não preciso de uma cártula, eu não preciso de um instrumento físico para ter um título emitido. Eu posso emitir ele de forma absolutamente escritural e ter ele registrado num depositário ou numa registradora para fins de transparência. Isso sofistica muito o processo, né? Então, assim, por diversas vezes a gente já discutiu estruturas de securitização para o agronegócio, em que você efetivamente tinha necessidade de coletar assinaturas junto a produtores rurais que estavam em lugares distantes ou que você não tinha as pessoas disponíveis para assinar de maneira rápida a documentação. Então, era sempre um ciclo ali que impactava a estrutura da operação, a possibilidade de você ter que fazer a recompra do crédito se o título não fosse assinado dentro de determinado tempo. Aqui não, aqui a gente consegue tudo de imediato. É possível você criar ferramentas, inclusive, para ter essas assinaturas sendo feitas de forma digital no celular. Até aí durante a pandemia, a gente tem visto diversas operações no mercado de capitais sendo assinadas efetivamente por meio eletrônico, usando a certificação digital. Eu mesmo agora só assino as legal opinions do escritório no celular. Então, acho que essa é uma sofisticação grande que vai facilitar muito a movimentação de recursos no setor. Mas eu vou até parar por aqui, porque eu acho que a gente pode fazer uma discussão aí rica sobre esse tema, e eu tenho certeza que muita gente vai ter perguntas sobre a Lei do Agro para a gente poder ter tempo para discutir. Obrigado, Bruno. Acho que a pandemia tem ensinado várias coisas para a gente, né? E uma delas é
quanto menos burocracia e obstáculos desnecessários, melhor. Então, toda essa questão de assinaturas aí parece insano, né? Pensar que você demoraria muito tempo para conseguir, por uma questão super burocrática, que é assinar assinatura de vários produtores, por exemplo, que em várias regiões do país. E hoje a gente consegue dinamizar isso e temos que usar a tecnologia exatamente a favor da inovação. Gostaria agora de convidar a Marta, por favor, Marta. Eu acho que, falando de futuro, né, tem algumas coisas importantes. A lei e a CPR eletrônica é, sem dúvida, muito importante. A pandemia é meio louco, né, mas eu acho que ela trouxe alguns ensinamentos aí para o pessoal, tanto no campo quanto na Faria Lima e investidores em geral. Então, o agro é um setor que está muito fortalecido, né, então ele já foi muito evitado. E hoje eu acho que ele saiu por cima, tá? Então a gente teve um setor que mostrou muita força, que os investidores passaram a olhar com muito mais carinho. A parte verde, sem dúvida, faz muita diferença. Então, mostrar que o agro, além de ser bom, é verde, é sustentável e é uma força mundial, né? Então, eu acho que os investidores, tanto locais quanto internacionais, entenderam a importância do agronegócio e essa pandemia, ela ressaltou isso um pouco mais. No campo, ela também digitalizou mais os produtores, que os produtores sempre foram muito abertos à inovação e muito tecnológicos no campo, né? Então, você olha, você conversa com vários produtores e a agricultura de precisão já é uma realidade há um tempo aqui. Então, a gente tem uma adoção de tecnologia no campo muito forte. Os produtores são muito abertos, vão para os Estados Unidos, pesquisam, sabem tudo o que está acontecendo, tem tecnologia de ponta, mas essa tecnologia até agora não estava no financiamento, né? Um financiamento muito offline, muito isso, né? Pegar um monte de assinatura, reconhecer firma, mandar pelo correio. A gente já ficou louco aqui em várias operações que você passa uma tensão, porque se não chegar a documentação, você não tem o registro da CVM, você não tem operação nenhuma, porque algumas duplicatas não chegaram, e aí, enfim, você tem esses dilemas aí. E eu acho que agora, até pagar conta também, então, eles preferiam, muitas vezes, pagar conta fisicamente na revenda, na cooperativa, ter esse tete-a-tete, e eu acho que agora a pandemia também digitalizou esse pessoal. Então, eu acho que dos males está sendo o menor possível no agro. A gente entende que a metodologia de agro da CBI também é um avanço importante. Acho que isso vai criar uma consciência das pessoas de como criar boas práticas e como, às vezes, eles nem sabem que eles já fazem as boas práticas, né? Então, acho que a gente também tem um papel educacional aí na estruturação das operações, de explicar o que é ser verde, o que é ser sustentável, o que você já faz, o que você precisaria fazer, as pessoas entenderem que elas vão poder acessar outros bolsos, que isso vai ser bom para o mercado como um todo, né? Então, acho que isso é uma coisa muito relevante. E você poder ter o CRA em dólar e investidores estrangeiros podendo chegar com um instrumento de securitização, vai fazer muita diferença, porque hoje o agro está restrito a grandes nomes, né, como a gente já falou, e os investidores estrangeiros também têm restrição de ticket, né, então dificilmente um estrangeiro vai pôr menos de 10 milhões de dólares numa operação. Hoje, com esse câmbio, a gente está falando de quase 60 milhões de reais. Quantos produtores efetivamente têm capacidade de fazer uma operação de 60 milhões de reais? Está falando de um mercado muito pequeno, né? Em nomes únicos, né? A hora que você securitiza isso e faz um portfólio, você está falando de milhares de produtores que podem se beneficiar e, do outro lado, um investidor que também, com o mesmo ticket, vai financiar muito mais gente, vai ter um impacto muito maior, vai ter um alcance maior e uma gestão de risco melhor também, porque a pulverização ela é benéfica para o investidor. Então, acho que é um ganha-ganha aí quase que infinito. Bacana, Marta.
Eu imagino o desespero de vocês aí, todo o trabalho para estruturar uma operação inovadora, complexa, e aí ficar, né, ansioso ali por conta da não chegada da duplicata, que é, né, é uma burocracia tão simples que de forma alguma pode prejudicar, né? Esses passos aí em direção à inovação no que a gente fala, né, no universo das finanças. Bom, agora eu gostaria que o Pedro falasse um pouquinho, puxando aí para todo o conhecimento e experiência da XP aí nesse universo de visão de futuro. Por favor, Pedro. Legal. Falando aqui um pouco de inovação de mercado, enfim, e de como que a gente enxerga esse desenvolvimento sendo ainda maior, a XP tem atuado em algumas frentes que foram suportadas principalmente pelos pontos já colocados pelo Bruno Tuca aqui e pela Marta, né? Então, toda a questão do aumento da segurança jurídica com a nova MP do Agro, com a maior agilidade nos processos de estruturação, por uso de novas tecnologias, novas ferramentas, e a gente sempre buscando trazer coisa nova. Então, a gente tem a demanda aqui dentro de casa, o mercado tem demandado analisar alternativas de investimento que tragam uma maior rentabilidade, e dentre elas algumas aqui que a gente já consegue até citar. Então, é um pouco do mundo pulverizado, que eu até falei no painel anterior, onde a gente tem feito muita coisa junto com a Vert, inclusive, fizemos várias operações. Dentro desse mundo pulverizado, no final do ano passado, a gente teve a possibilidade de fazer os 2 maiores FDICs de agro que tiveram no mercado, o da Singenta e o da Corteva. Então, uma outra forma de também financiar esse mercado através de uma outra ferramenta no mercado de capitais, né? Hoje, a gente encerrou a captação do primeiro fundo imobiliário de agronegócio do Brasil, tá? Foi R$500 bilhão captados para esse propósito, comprar terra. Então, é um outro tipo de veículo que traz capital para o agronegócio, para o desenvolvimento, enfim, compra de terras, depois venda, enfim, acho que é mais recurso no agro, né? E por último, mas não menos especial, né, é a fintech, Agritech, que eu e a Marta aqui, a gente é sócio, a Marta via Vert, eu via XP, que é a do agro, né? Uma agritech criada pela Vert junto com a XP, para justamente financiar a cadeia do agronegócio, os pequenos e médios produtores, né? Um foco bem grande nos pequenos e médios produtores. Então, é mais uma inovação aqui que a gente traz, em conjunto com a Vert, para angariar mais recursos para esse mercado que a gente entende que hoje precisa. E dentro do agro, a Marta até fica à vontade para falar, mas a gente tenta o quê? Trazer esses aumentos de segurança jurídica, tecnologia, tudo para fazer o quê? A operação conversar melhor com o mercado. Então, onde a gente conseguir captar recursos de uma forma mais eficiente através de uma robustez de estruturação. E para o produtor, o que a gente vai entregar? A gente vai entregar uma inovação, que é uma linha nova, onde ele acessa e consegue captar ali os seus recursos para, enfim, fazer frente às suas necessidades, né? E se preocupar menos com o funding, onde a gente consegue se preocupar, trazendo toda a expertise na parte de estruturação. E aí, só complementando, isso vai em linha com também uma necessidade do mercado privado financiar mais esse setor, né? Então, é um setor que não para de crescer e que o crédito rural não é suficiente, e o governo já sinalizou que a tendência é diminuir a participação percentual. Então, cada vez mais o mercado privado vai ter que financiar, e hoje o Brasil também é meio uma exceção em que metade do financiamento agrícola é feito por revendas e pela própria indústria, né? Isso também pode ser um gargalo no futuro, né, de disponibilidade de financiamento. Então, a gente entende que a gente tem que ter novas linhas, tem que ter o mercado participando mais, tem dinheiro disponível, tem governança. Acho que é muito mais uma questão de educar todo mundo para chegar nisso que o Pedro falou. E o educar é todo mundo de fato, né? É educar o produtor a acessar a tecnologia, a não querer pagar na loja, assim como educar também o investidor.
vamos ter vários produtos, então faz sentido você estudar e conhecer melhor, porque você vai ter oportunidade aqui. Enfim, então é todo um ecossistema e que para qualquer uma dessas frentes de atuação tem toda a questão dos selos verdes, do ESG, onde a XP tem sido protagonista em discutir as ideias, algumas estruturas já sendo feitas, e a gente já enxerga muita demanda aí do lado dos investidores, né? As companhias, a Marta já comentou, todos querem fazer, querem entender, muitos já são ESG, mas não reportam o seu ESG da forma como deveriam, mas se você buscar na essência do negócio ou no que a empresa faz, já tem muita coisa relevante que dá para colocar a empresa como uma empresa com propósitos ESG, né? Mas do lado do investidor também. Pessoal procurando, pessoal querendo entender, pessoal curioso, buscando ter mais informação e querendo ver ofertas, produtos que tenham esse direcionamento ou esse selo, né? Super obrigado, Marta e Pedro. Acho que vocês tocam num ponto aí que eu vou passar para a Leis agora. Como qualificar e quantificar o que é esse ESG das diferentes cadeias produtivas aqui no Brasil. Acho que isso é algo cada vez mais demandado e que tem muito a ser construído em torno disso. Só antes de passar para a Leis, eu queria só mencionar uma coisa. Quando a ministra Tereza Cristina assumiu, acho que antes de soltar o primeiro plano agrícola pecuário do governo, ela falou uma expressão que foi, de certa forma, criticada e vista com um certo receio. Ela falou que os produtores iam ter que desmamar do Plano Safra, do crédito oficial. E eu acho que isso, claro, que você não faz isso de uma vez só, né? No próximo ano, pá, muda tudo. Mas é mais do que relevante que se tenha novos ofertantes de crédito e cada vez menos o governo precise subsidiar para permitir que o subsídio do governo, que cada vez é mais espremido, o Ministério da Economia fica lá apertando para tentar diminuir, que ele vá para certas linhas de crédito específicas lá que merecem o subsídio voltado para bens sociais mais amplos e tudo mais. Então, acho que a entrada de oferta de crédito via diferentes atores em diferentes formatos, que passa por essa questão de educação que vocês mencionaram, acho que é natural isso, tudo que é novo dá um pouco de medo, especialmente quando você tem que tomar um risco, mas é super relevante que isso aconteça. Leisa, por favor. Não, eu acho que, né, a Marta e o Pedro mencionaram pontos muito importantes. Então, assim, em termos de futuro, eu acho que, né, títulos verdes é uma alternativa, né, para o produtor acessar esse mercado de capitais. E a Marta mencionou em relação aos desafios do mercado interno, em questão do número do ticket, mas agora com esses aprimoramentos e o CRA em dólar, a gente vê aí, né, essa alternativa também. E eu acho um ponto importante que o Pedro levantou, essa questão agora que a gente vê muito interesse também por lado dos investidores. A gente sabe que lá fora, né, esse investidor ele já está mais mobilizado e ele, né, tem uma demanda grande por esse título. Por exemplo, o CRA da Rizoma, né, teve o que a gente chama de oversubscription de 3 vezes mais. Então, a gente vê em termos, né, de um mercado para o agro, né, que é uma possibilidade. A gente já tem né, os aprimoramentos em termos de, né, jurídicos e aí, né, de ambiente de negócios favoráveis e também instrumentos, né? Então, acho que um dos que a gente mencionou aqui é o CRA. Eu acho que no futuro, né, esse desafio, e a gente vai construir isso junto, trazer esse financiamento verde para o pequeno e para o médio, e é algo que a gente vem discutindo bastante. Então, como que, né, você traz esse financiamento verde para o pequeno e para o médio produtor, especialmente por meio de securitização. E eu acho que um exercício inicial que a Climate Bonds Initiative fez até com o Ministério, né, com o MAPA, foi o plano de investimento. O nome do plano é Destravando o Potencial de Investimentos Verdes para a Agricultura no Brasil, que já traz e reconhece, eu acho que uma coisa muito importante que a Marta, né, falou, esse pipeline de projetos que o Brasil já tem, do que do que já se enquadraria em termos de agricultura de precisão, melhores práticas, né, de baixo carbono, plantio direto, outras práticas. Então, aqui, né, dentro desse plano, depois a gente pode compartilhar o link aqui no chat,
a gente olha nas oportunidades em relação à legislação ambiental, então, né, programas de regularização ambiental, a parte de agricultura, em termos, né, não só essas práticas de produção, mas biofertilizantes, biodefensivos, questão de recuperação de passagem degradada, integração lavoura, pecuária, floresta, toda a parte de energia renovável, o setor florestal, então manejo florestal sustentável, entre outros. Então, dentro, e a parte de transporte e logística, então, dentro, né, desse plano, a gente mapeou aí 692,4 bilhões de reais em termos de oportunidades, isso assim, olhando o que já é sustentável, mas a gente sabe que se a gente olhar de forma mais ampla, isso vai ser um número ainda maior, então, em termos de potencial de mercado. Então, acho que conectar essas pontas, né? Então, conectar esse pipeline que existe. Então, anunciar aqui em primeira mão, acho que na semana do dia 19 de outubro a gente vai lançar a versão em português dos critérios de agricultura, porque eu acho que isso também traz, né, para o produtor aqui essas informações mais diretamente, também trazer mais em prática o que é o critério, né, detalhado, o que você precisa apresentar. Mas só para falar, né, o critério da CBAE, a gente sempre olha duas coisas, né, que é a parte de mitigação, então a redução de gases de efeito estufa, e aumento de resiliência. Então, a gente sabe que a produção brasileira, ao longo dos anos, vem aumentando em termos de produtividade e eficiência. Então, a gente vê aqui, realmente, como eu mencionei no primeiro, né, bloco do nosso painel, enfim, um potencial muito grande em relação ao Brasil. Só para finalizar, a gente lançou também com o mapa, no início desse mês, uma pesquisa de investidores, então, né, para os investidores que estão nos assistindo, olhando especificamente para o agro. Então, a gente sabe que é um mercado ainda novo, então perguntar para esse investidor o que mais que ele está buscando em termos até de potencial, né, pipeline, onde ele tem investido, como que, né, isso está no futuro em relação nossa aplicação com não só o investidor internacional, mas o nacional em relação ao agro. Então, acho que em termos de futuro seria isso. Obrigada. Eu comentar aqui que eu achei, eu acho que vale comentar desse aspecto do ESG, né, que acho que todo mundo comentou aqui. O que a gente tem visto, né, eu acho que o escritório acaba sendo um termômetro um pouco das demandas de mercado, porque a gente acaba falando com players dos mais diversos tipos e temos um grande número de clientes. E aí, não dá para saber ao certo, mas a questão é que a quantidade de pessoas que procuraram o escritório para discutir temas de ESG e discutir como se enquadrar dessa maneira, né, companhias abertas e também gestores querendo estruturar fundos que tenham esse perfil, é impressionante. E você vê que foi uma coisa que foi mesmo, o gatilho foi a pandemia. Eu honestamente não sei dizer porquê, eu já tentei ler bastante sobre o assunto para ver se alguém tem uma ideia de por que isso aconteceu, mas você vê que está relacionado, cresceu muito. E os investidores estão se posicionando de uma forma muito forte. Eu lembro que faz alguns anos já que eu participo do comitê do CBI, com a Laser, etc. E sempre se falou que na Europa os investidores já tinham esse foco, já estavam olhando para isso, já tinham estudos de caso demonstrando que conseguiam melhor relação risco-retorno quando olhavam para ESG, etc. E você vê que aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa. Inclusive, eu tive uma conversa muito interessante e foi, de certa forma, um pouco surpreendente com um diretor jurídico de uma grande companhia aberta na semana passada, que ele foi expressamente demandado por acionistas, não controladores, por acionistas minoritários, a demonstrar práticas. Tipo assim, olha, você no conceito do ESG, vocês atendem muito bem o E, o S, mas o G vocês precisam trabalhar melhor. E outras empresas procuraram a gente com a mesma visão, falando, olha, eu acho que nossa governança, somos um novo mercado, temos conselheiros independentes, acho que em termos de governança a gente está muito bem estruturado, nossas políticas de compliance, etc. Mas a gente precisa trabalhar mais na questão ambiental, na questão de impacto social, como a gente consegue fazer isso. Tanto que foi tanta demanda que o escritório criou uma prática de ESG, que é uma prática formada para atender esse tipo de questão da lógica de negócio mesmo. Porque a gente viu que vai ser uma demanda tão frequente que ela precisa de um atendimento específico.
Então, acho que esse é o futuro. E a legislação brasileira e o governo brasileiro, acho que tem pensado nisso. Então, você vê que tiveram várias iniciativas legislativas fomentando a emissão de títulos verdes. Você teve o decreto que regulamenta a Lei 12.431, que é das debêntures incentivadas, que criou lá uma série de setores que podem ser beneficiados, né, por financiamentos incentivados, com menos burocracia, desde que eles atendam impactos sociais ou benéficos ao meio ambiente. E você tem até o Ministério de Minas e Energias fomentando isso quando ele criou lá, quando ele incluiu entre os projetos prioritários, né, que poderiam ser objeto também de financiamento incentivado, a estocagem e a produção de biocombustível, que criou um canal aí para emissão de debêntures incentivadas pelas usinas de açúcar e etanol. Então você vê que que o setor do agro aí tem tudo para se beneficiar desses incentivos e dessa política ESG. E, assim, acho que eu realmente acredito nisso. Acho que tem muita coisa a ser melhorada em vários sentidos, mas assim, acho que produtores rurais no Brasil tem muitos que atendem em todos os aspectos da legislação ambiental brasileira e estão aptos a emitir títulos verdes. Então, acho que a gente precisa um pouco trabalhar também essa questão da imagem, que acho que pode estar um pouco distorcida. Acho que a gente tem um público produtor no agro que sim atende à legislação ambiental brasileira, que é bastante rígida, e poderia estar apto a emitir títulos verdes. Obrigado, Leisa e Bruno. Acho que esses comentários também conectam toda essa agenda ao universo do que está acontecendo no mundo. A gente vê hoje, por exemplo, o prazo final de consulta pública que o Reino Unido está fazendo em relação a cadeias livres de desmatamento ilegal, fruto de um task force que foi criado lá há mais de um ano. E a ideia do Reino Unido é criar uma lei que exija práticas de due diligence dos seus atores em relação ao que eles importam. E aí o que nós que exportamos temos que fazer. Então, acho que o Reino Unido está fazendo essa consulta, a União Europeia também está fazendo a sua. E quando a gente olha, por exemplo, foi mencionado aqui a questão do Acordo de Paris, né? Quando a gente olha as discussões que existem sobre a agropecuária no Acordo de Paris, tem um grupo chamado Trabalho Conjunto de Coronívia, que está desenvolvendo um roadmap há 2 anos já, passando por vários temas do que pode significar essa agropecuária de baixo carbono, que lá fora se fala Climate Smart Agriculture, e é inegável que é mitigação e adaptação na veia, assim, não pode se falar só em mitigação como se pensava há alguns anos atrás. E aí o que significa isso em termos de adoção de tecnologias e boas práticas que permitam e que dependem de financiamento e que permitam ao setor evoluir e produzir mais, reduzindo emissões e enfrentando os impactos aí das mudanças do clima. Dito isso, a gente chegou aqui ao final dos 2 blocos. Eu já tenho algumas perguntas aqui, então eu convido a todos que, por favor, enviem as perguntas. Eu tenho algumas, vou começar a fazer. A gente tem mais de 20 a 30 minutos aqui para conversar. Peço que vocês também fiquem à vontade aqui. Quando um responder, tiver algum comentário, por favor, fiquem à vontade para falar. E as primeiras perguntas do primeiro painel, né, da parte do que a gente chama de passado. Uma pergunta para a Marta e para o Bruno. Quais foram as maiores dificuldades encontradas na primeira oferta de CRA registrada na CVM? Podemos dizer que hoje ainda existem essas mesmas dificuldades? Não sei dizer quem fez a pergunta, tá como anônimo aqui. Acho que, enfim, desconhecimento geral foi a maior dificuldade. A gente não tem infra, não tinha onde registrar lastro, por exemplo, não tinha tela, desenvolvimento de módulo específico para registrar um contrato de compra e venda de soja. Então, isso foi um desafio enorme. Acho que não tem mais esse mesmo desafio, acho que hoje os desafios são outros. Então, com a nova 600, né, a gente vê desafios de, por exemplo, necessidade de comprovação e algumas operações, como o Pedro falou, até migrando do CRA para o FDIC, você tem algumas características um pouco diferentes. Quando você vai para o FDIC, a 600 não se aplica, né? Então, você tem isso, você tem
agora você pode fazer CPR eletrônica, que antes você não podia. Então, eu acho que você tem outras, né? A revolvência, que no passado não existia, a gente conseguiu aprovar via colegiado e agora ela faz parte das 600. Então, eu acho que é uma dinâmica regulatória que ela sempre tem algum desafio e eu acho que os que tiveram lá hoje não são exatamente os mesmos. Acho que esses foram superados. O que eu me lembro também, acho que teve não tinha uma regulamentação, né? Então, assim, também tinha a discussão com a CVM, que era um título absolutamente novo, então, fora a B3, né, lá atrás, a CETIP não ter os sistemas para capturar, né, esse título, a própria CVM nunca tinha enfrentado a discussão do título, né? Então, a gente teve que ir lá, acho que diversas vezes, na verdade, fazer essa discussão e esse processo, né, de se informar conjuntamente do funcionamento do setor e explicar as questões dos ciclos que eu comentei. Tudo que você ia fazer em termos de CRA inicialmente acabava indo para o colegiado, porque a área técnica não tinha onde se pautar. Mas hoje eu acho que a coisa melhorou demais, né? Agora com a instrução CVM 600 e com os ofícios que a CVM solta todo início de ano, com os procedimentos ali específicos, com a prática, né, do registro, acho que a gente está em um muito melhor cenário. É claro que esse tipo de operação é das que eu mais vejo a necessidade de sofisticação. Então, sempre aparecem ideias novas. Então, acho que a gente vai continuar ainda tendo bastante discussão no colegiado, mas está muito melhor do que estava antes. Acho que é incomparável. Legal. Nada melhor do que aprender fazendo, né? E aí para todos os atores, inclusive os órgãos reguladores, porque no final das contas tem um universo de inovação e as práticas precisam ser construídas e aprimoradas, implementadas para que a gente possa avançar. Agora tem uma pergunta para o Pedro. O Pedro também, eu não sei quem fez aqui. O perfil das empresas que buscam financiamento via CRA mudou ao longo desses últimos anos? Na sua visão, atingimos o potencial máximo ou há espaço para mais empresas? Estava no mudo aqui. Tá bom. Vamos lá. Mudou muito. Se desenvolveu muito, mas ainda é o que a Marta disse, né? É pouco perto do potencial que a gente quer que chegue. Então, há 6 anos atrás, se eu não me engano, foi quando a gente participou da primeira oferta do CRA da Raizen. Enfim, empresa AAA, investida da Shell, tem a Shell como acionista, enfim, super sólida, super conhecida, com todos os aspectos de governança que sustentam uma boa venda de um papel. Foi a primeira oferta que fez. E era muito difícil a gente pensar em vamos fazer uma oferta de uma usina de açúcar e álcool menor, vamos pensar em fazer uma oferta de um produtor, de um outro player menor, né? E isso foi sendo feito ao longo dos últimos anos. Então, quando a gente olha hoje para trás com o que a gente já fez e com o que a gente tem para fazer, várias outras empresas tiveram acesso. Então, você pega usinas que têm capacidade, que, enfim, são muito, muito menores que uma Raizen, fizeram, não um CRA, mas fizeram vários CRAs, fizeram captações no mercado. Produtor, esse ano mesmo a gente fez o CRA de um produtor de laranja, de 200 milhões de reais. Você imagina, numa oferta que mais de 2 mil investidores compraram o título. Então, você teve um desenvolvimento grande do mercado, de irem atrás e buscar um conhecimento maior de quem são de como é que são essas emissões e um entendimento maior. E do outro lado também, mais desenvolvimento das companhias para começar a conseguir conversar com a linguagem do mercado, né? Fizemos nos últimos 12 meses, fizemos 2 CRAs para o maior batateiro do Brasil. Também, enfim, ele nunca tinha vindo ao mercado. As operações de financiamento da cadeia de insumos. Então, fizemos junto com a Vert, no ano passado, duas empresas de revendas agrícolas muito importantes e grandes no mercado. A Bela Agrícola, né? Que aí foi uma oferta com rating e com seguro, então, onde o investidor acaba analisando muito o aspecto do seguro e do rating, mas já foi uma grande conquista aqui para a gente. E na sequência, a gente conseguiu fazer uma
uma oferta da AgroGalaxy, que é, enfim, uma outra revenda agrícola bem grande, dona da Rural e da AgroSend, mais algumas, onde não tinha nem seguro e nem rating. Então, de fato, a gente teve que transmitir através dos materiais da oferta, do roadshow e de tudo mais, o quê? A qualidade do sponsor como revenda, né? E a pulverização e a qualidade dessa pulverização que a gente colocou dentro da estrutura. Então, mudou muito. Se você pensasse em 2014, era complicado a gente olhar para frente e imaginar que a gente já pudesse enxergar tantos players assim acessando o mercado. Agora a gente tem que olhar para frente e esperar com que esse número cresça ainda mais, porque ele ainda é pequeno, perto do potencial. E aí a gente vai precisar do quê? Uma maior segurança jurídica, que entra aqui nos pontos colocados pelo Bruno. Ainda tem muita discussão sobre os temas. E também uso de tecnologia para a gente conseguir gerar uma maior escalabilidade na originação e revolvência dos lastros, né? Bacana, Pedro. Obrigado. Agora a gente tem uma pergunta feita pelo Rafael Kalaki. No setor sucroenergético existem algumas certificações internacionais, como o Bom Sucro, que certificam a produção sustentável. Um produtor que tem esse tipo de certificação e, claro, escala suficiente, estaria apto a capturar um crédito verde? Eu acho que talvez a Leisa ou a Marta tenham à vontade. Não, perfeito. Até falar um pouco em relação, a gente já tem um critério para bioenergia, então, assim, se for uma operação certificada, existem alguns outros critérios que a gente coloca em termos até do coeficiente ali de emissão daquela usina, mas a gente usa proxies em relação e certificados para produção, então Bom Sucro é reconhecido dentro do critério da CBI, então a gente reconhece isso, até no documento que eu mencionei, que esse aqui atrás, a gente faz uma lista, né, também de outros certificados de produção que poderiam ser utilizados, então isso te dá, eu acho que, enfim, uma segurança a mais do que está sendo feito, não significa que é uma garantia automática em relação ao verde, existe um processo que você tem que passar de verificação, mas com certeza é um adicional sim. Obrigado, Leisa. Nesse sentido, eu até gostaria de trazer um ponto, porque hoje, com toda a discussão da Política Nacional de Biocombustíveis, do RenovaBio, o RenovaBio tem uma calculadora, a RenovaCalc, que é toda a metodologia longamente criada aí para fazer o balanço de emissões, né? O ACV lá de cada diferente biocombustível. E quem consegue emitir um CBIO no final das contas, que é o crédito de descarbonização, cumpre vários critérios e tem um passo a passo grande para chegar até lá, o que dá a credibilidade que aquela nota para emitir um CBIO carrega em si, né? Então, se discute, por exemplo, se o próprio ter entrado lá no RenovaBio e emitir CBIOs porque foi auditado, passou por todo o processo de certificação, se isso já seria elegível para um Bom Sucro, e aí automaticamente, quer dizer, não de forma automática, mas como um já está na frente de quem não tem, né, para emitir um título verde, como a Leisa falou. E acho que isso no universo do que a gente estava discutindo de ASG é super relevante, porque quando a gente pega setor de biocombustíveis, tem bastante uso de bons sucros e outros padrões voluntários de sustentabilidade, florestas plantadas, a maioria da área de florestas plantadas no Brasil tem esses padrões, e outras cadeias também. Então, acho que no universo de ESG, vocês enxergam que ser um detentor de um padrão dessa natureza pode ajudar? Eu imagino a resposta pelo que a Leisa falou, mas gostaria de ouvir de uma forma mais ampla, assim, de vocês conectando a critérios ASG de forma mais palpável. Bom, posso começar aqui. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta, Rodrigo, mas como que dentro do ecossistema de uma empresa a gente consegue mensurar o que é ESG e o que não é, né? Mais ou menos isso, né?
de forma geral, não existe um selo ESG, né? Existe um direcionamento da companhia ESG. Então, muitas empresas, quando vêm conversar com a gente, falam, pô, a XP é ESG, como é que a gente faz para também ser ESG? Como é que a gente faz? Uma coisa é o selo verde da emissão, outra coisa é você ser ESG. Então, é um ponto legal para a gente deixar claro aqui. ESG, não existe, eu sou nível 1, nível 2, nível 3. Não, existe... É um direcionamento da companhia com relação aos 3 pilares, né? Então, tem companhias onde ela não faz nada, mas ela já tem um direcionamento e metas claras e uma cabeça do acionista direcionada à concretização dessas metas. Já é uma companhia que tem princípios ESG. Tem companhias, por exemplo, setor sucroenergético, questão de cogeração de energia verde, questão de etanol, questão de emprego e desenvolvimento da região onde ela atua. Se você tira uma usina, por exemplo, de uma região onde ela atua, você acaba com a economia do município. Então, toda a questão do RenovaBio, tudo isso são direcionamentos de ESG, onde a empresa, o que ela precisa fazer? Ela precisa ter metas claras para cada vez ser mais eficiente nessa frente, e ela precisa também apresentar isso da forma correta. Então, não adianta, eu tenho a melhor nota no RenovaBio, mas você tem que mostrar isso daí. Então, você tem que... É quase como montar aquele relatório de sustentabilidade e tentar transmitir isso para o mercado como uma companhia com propósito de ESG. Então, eu vejo mais dessa forma, tá, Rodrigo? E é uma confusão que muita gente faz, né? Como é que eu faço para minha oferta ser uma oferta ESG? Não tem oferta ESG. Tem uma oferta que tem um selo verde, se você quiser, ou você é uma companhia ESG que está fazendo uma oferta no mercado. É mais ou menos assim. E as duas coisas, o mercado dá muito valor. As duas coisas, o mercado dá muito valor. Tem fundos que investem em companhias que têm direcionamento ESG, tem fundos que compram pelo regulamento emissões que tenham o selo verde. Então, depende um pouco de investidores para investidores e de companhias para companhias e de ofertas para ofertas. Mas tem esses dois direcionamentos que eles andam juntos, mas tem essa sutileza de diferença, né? Leisa, não sei se você quer me complementar e se eu falei alguma besteira aqui. Não, acho que você falou, foi ótimo, né? Até fazer essa diferenciação em relação, né, ao rótulo, para onde que ele vai, né? Porque muita gente acha que é um rótulo para a empresa, mas a gente está falando do rótulo verde para operação financeira. E uma coisa, assim, até no início do mercado de títulos verdes, a gente acabava olhando muito, né, a destinação do recurso, mas cada vez mais a gente também tem esse olhar, né, pro emissor, especialmente se a gente está falando de setores carbono intensivos. Então, eu acho que o ESG entra aí também de uma forma forte em relação a você ter essa visão que o Pedro colocou em relação, né, à empresa. Eu acho que uma forma de captar isso, capturar isso em relação, né, ao verde é o framework, que hoje, pelo menos dentro do Climate Bond Standard, que é a diretriz em relação ao verde, você faz o primeiro documento, é o Green Bond Framework, e sempre que a gente fala em emissões verdes, esse é o primeiro documento que tem que se fazer. Muitas vezes as empresas não têm que dar esse direcionamento também em termos das práticas de sustentabilidade e de ESG também daquela empresa. Então, acho que é uma forma de você colocar, né, tudo que a empresa está fazendo em termos de sustentabilidade e, enfim, ser um prospecto para o investidor. Então, esse é o primeiro documento que você faz em relação ao verde, que é super importante, e aí você também consegue capturar a parte ESG da empresa. Legal, obrigado, gente. Tem uma pergunta do Luca Riso, para a Leisa e para o Bruno. Emitir uma debênture verde é muito mais complexo do que emitir uma debênture normal? Quais são as distinções entre as duas emissões? Eu posso começar aqui, Leisa. Acho que emitir título verde, no geral, a nomenclatura título verde, ela está vinculada, como foi comentado aqui, à destinação dos recursos. Aquela destinação de recursos tem que estar vinculada a um projeto que reduza o impacto ambiental, né, que reduza a emissão de gases poluentes, por exemplo. Então, qualquer título, né, que seja emitido e que tenha uma destinação específica, que atenda esses requisitos, pode vir a ser enquadrado como um título verde. O que ele precisa para realmente ter o Green Label, né, é ter uma certificação de um terceiro. Então, a gente precisa de uma second opinion, um terceiro que avalie o projeto e faça uma análise
e confirme que aquele projeto realmente gera aquele impacto positivo no sentido de reduzir a emissão de gases poluentes. Eu gosto sempre de comparar a debenture com o CRA e com o CRI também, porque a debenture, em princípio, ela não precisa ter uma destinação de recursos específicas, né? Específica. A debenture incentivada de projeto, claro, precisa. Precisa estar lá vinculada e atender os requisitos da portaria específica para ter um incentivo fiscal. Agora, o CRI e o CRA, necessariamente, eles precisam ter uma destinação de recursos que é adquirir o seu lastro, né? E depois você comprovar aquele lastro de acordo lá com a regulamentação da CVM, ou comprovar a destinação de recursos de acordo com a regulamentação da CVM. Então, a debenture não é muito mais complicado, eu acho que é você identificar essa destinação e ter a certificação de um terceiro, mas para um CRI ou para um CRA talvez seja tão óbvio quanto você fazer a mesma coisa que você faria e buscar essa certificação. Porque você, o cumprimento de destinação de recursos, você já vai ter que fazer de qualquer maneira. Então, eu acho que não é complicado, eu acho que a parte realmente que dá um trabalho adicional é você buscar a certificação do terceiro, mas que nos projetos que eu participei não se mostrou sendo de nenhuma maneira desafiador. Então, eu acho que é plenamente factível e visto aí que os investidores vão estar olhando para isso cada vez mais, com cada vez mais cuidado, né? Eu acho que com vários fundos aí sendo criados com a política de investimento vinculada à aquisição de títulos verdes, eu acho que é importante que as companhias passem a olhar e estudar uma emissão do gênero. Eu acho que o Bruno colocou esses dois passos, e só voltando, né, Bruno, para essa questão em termos até da verificação, né, a importância de você fazer esse primeiro documento, que é o framework, que vai, né, falar da destinação dos recursos, da gestão dos recursos, qual que vai ser o impacto e o relato anual, que é o primeiro passo em relação, né, à estruturação verde. Então, seria esse passo adicional dentro de uma estrutura normal. Obrigado, gente. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Na verdade, é assim, vocês devem ter visto semana passada ou retrasada no Valor o anúncio de um crédito, de uma captação via Sustainable Agricultural Finance Facility, feita via rede LPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, e o Global Innovation Lab for Climate Finance, que a ideia aqui é basicamente financiar produtores que adotem integração lavoura-pecuária florestas. Tem vários requisitos lá de elegibilidade. Já tem 68 milhões captado agora para 2021 e um potencial de chegar até 1,4 bilhão até 2026. Como é que vocês enxergam isso? Assim, quando a gente olha para o agro, tira florestas, tira energias renováveis e aí começa e tira toda a discussão de grãos, acho que a questão da pastagem e da adoção de boas práticas de tecnologia quando se fala em recuperação de áreas degradadas eu costumo dizer que é uma enorme oportunidade, a despeito de muita gente achar que é um passivo gigantesco de área degradada. Eu prefiro ver como uma oportunidade de ouro. Como é que vocês enxergam o potencial de criação de instrumentos nessa linha, partindo da premissa que a pecuária tem um gargalo de produtividade enorme e que a agricultura pode crescer sobre essas áreas uma vez recuperadas? Bom, em termos até, né, Rodrigo, que eu mencionei, em termos desse relatório que a gente publicou em junho desse ano, essa parte, né, o potencial aí, né, e setor em relação, né, tanto ILPF e a recuperação de passagens degradadas, eu acho que é uma das maiores oportunidades que se tem quando você fala, né, pelo menos a CBI, quando a gente fala com investidores ou até com outros, né, isso acaba sempre surgindo como uma oportunidade em relação, então eu acho que até conversando com investidores internacionais, né, ver projetos dessa natureza no Brasil definitivamente é uma oportunidade, até uma oportunidade em termos, né, de captação verde. Então, a gente enxerga isso. Eu acredito, assim, quando a CBI entrou no Brasil, a gente
né, enfim, tem fundos e outras formas, mas a gente acredita, né, que os instrumentos também que já existem e que podem ser rotulados são uma forma também de você captar recurso para esses tipos de projeto. Então, eu acho que a gente tem, né, o pipeline que a gente falou, a gente tem os instrumentos e a gente tem esse rótulo verde para reconhecer essas oportunidades que existem no Brasil. Obrigado, Leisa. Bom, gente, a gente está chegando no final aqui. Gostaria de ver se vocês gostariam de trazer algum outro ponto. Se não, a gente encerra. Eu gostaria pessoalmente de agradecer a todos vocês e ao Lab. Acho que esse tema é super relevante para o desenvolvimento do país, desenvolvimento sustentável do país, do setor agropecuário sem dúvida alguma, mas do mercado financeiro, dos produtores, do governo que também quer ver outros atores aí navegando nesse universo e contribuindo com o desenvolvimento do país. Certamente do setor privado, né, de quem é tomador e quem precisa tomar o crédito e quer cada vez mais ter diferentes opções, porque ficar com uma ou duas opções só não é saudável no longo prazo. Então, acho que o evento, nossa discussão aqui foi muito rica no sentido de mostrar que tem muita coisa acontecendo e que e as mudanças vêm rápido e no curto prazo a gente vai ver cada vez mais essas finanças acontecendo e mais players no mercado. Acho que isso é super relevante. Então, eu penso que a nossa discussão aqui foi muito proveitosa. Eu queria agradecer a todos vocês e se vocês tiverem algum ponto para trazer, por favor, algum ponto final, fiquem à vontade. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a participação. Foi um prazer estar aqui hoje, dividir o painel com a Leisa, com a Marta, com o Pedro, que são pessoas que efetivamente atuam fortemente aí no setor e estão olhando todas essas questões novas aí de ESG, títulos verdes. Então, foi um prazer, gente. Obrigado aí pelo convite, por essa oportunidade. Acho que é isso mesmo. Agradecer a oportunidade. É um debate super importante. Tenho certeza que esses temas vieram para ficar e junto, enfim, todo aspecto jurídico e de tecnologia, a gente vai conseguir trazer muito desenvolvimento aqui para o mercado. É isso. Eu acho que é um caminho sem volta. E agora a gente desenvolver as tecnologias para poder chegar efetivamente no pequeno e no médio, inclusive no ESG, né? Então, acho que ESG, de uma forma geral, é muito ligado a grandes projetos de longo prazo. Se você olha os outros setores, né? Enfim, energia e todos os outros são quase que project finance. E a hora que você olha o pequeno e o médio produtor, como você popularizar, né, o ESG para que todo mundo possa entender o que pode fazer numa escala de pequeno e médio. Então, acho que é um caminho sem volta e o Brasil tem tudo para liderar isso no mundo. Não, agradecer aqui novamente, né, o Lab também, sempre é um prazer conversar sobre esse tema e também com grandes parceiros, né, como a Veste, também Matos Filho, que, enfim, tem contribuído muito em relação ao desenvolvimento, né, desse mercado pro agro, pelo menos, né, em relação ao que a CBI está fazendo aqui no Brasil, e espero ver, enfim, cada vez mais operações em relação, né, títulos verdes do agro. Eu acho que realmente a gente vai, enfim, crescer muito em relação a esse mercado no Brasil. Então, agradecer e colocar à disposição, e a gente sabe que isso vai ser uma agenda que vai ser construída em conjunto, então a gente está, enfim, também aqui à disposição para construir isso junto com vocês. Bacana, gente. É uma semana muito proveitosa para todos vocês. Continuem se cuidando. Eu agradeço a todos e que tenhamos uma semana muito boa. Obrigado. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Muito obrigada.